Esta semana, o Saber Direito apresenta um curso de Direito do Trabalho Desportivo com o professor Domingos Sávio Sainag. Os temas das 5 aulas são a história da legislação desportiva, alterações do contrato de trabalho, jornada, remuneração, duração de trabalho e contrato de formação. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sou Domingos Sávio Sainag, professor de Direito do Trabalho, mestre, doutor e pós-doutorado nessa disciplina, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo e da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Vamos começar agora a terceira aula desse nosso curso de Direito do Trabalho Desportivo. Hoje nós vamos falar sobre a duração do trabalho desportivo. Vamos dar uma olhadinha aqui num pequeno roteiro que eu fiz para vocês. Jornada de trabalho está lá no artigo 28 da Lei 9.615, que nós já falamos, que é a Lei Pelé. Pois bem, vamos lá. Eu faço, para variar, uma crítica à legislação, por ser professor de Direito do Trabalho, estudar essa disciplina de forma bem séria há mais de 3 décadas. E a lei, vocês podem ver aqui, que fala a jornada de trabalho desportiva normal de 44 horas semanais. Isso foi incluído em 2011. Há uma impropriedade técnica nessa redação, porque jornada vem de jour, do francês, giorno, do italiano, tá? Giornata, e quer dizer dia de trabalho. Então, a jornada de trabalho é o dia de trabalho. O legislador aqui cometeu esse pequeno não, para falar a verdade, eu acho que é um deslize até que sério. Se não traz nenhuma consequência prática, não prima pela correção que se deve ter para aquele que estuda qualquer ramo do direito e que tente fazê-lo de forma séria, Eu dou aula há mais de 30 anos e meus alunos de graduação, eu já falo, olha, jornada semanal, você está dizendo o dia semanal, ou então, como diz aqui, o dia de 44 horas, que não existe, pelo menos por enquanto, Bom, jornada é dia, mas o legislador se equivocou e colocou jornada de trabalho desportiva, Já começa por aí. Por que jornada de trabalho desportiva? Jornada de trabalho. Ninguém fala jornada de trabalho jornada de trabalho advocatícia, jornada de trabalho bancário. É jornada de trabalho dentro de uma lei desportiva, no capítulo que trata da relação de trabalho, contrato de trabalho, já subentende-se que é a jornada do trabalhador do esporte. Mas, feitas essas colocações iniciais para vocês, criticando a redação, vamos trabalhar um pouquinho em cima do que diz aqui a lei, A crítica eu já fiz, falar um pouquinho da história, da duração do trabalho. Voltar só um pouquinho, o correto seria duração do trabalho normal de 44 horas semanais, que é o que está no artigo 7º da Constituição da República, lá no inciso 13, jornada de trabalho de 8 horas, com duração semanal de 44, salvo acordo ou convenção coletiva em contrário, Mas não é isso que eu quero falar com vocês. Então, vamos ver aqui. História. A Lei 6354 de 1976, ela falava para o atleta, ela trazia lá no seu artigo 6º ao atleta profissional, que ele, até está aqui, Olha lá, a lei de 1976, para vocês entenderem bem. O que dizia essa lei? O horário normal de trabalho será organizado de maneira a bem servir ao adestramento e à exibição do atleta. Vejam a pureza até do uso das palavras, Organizado de maneira a bem servir ao adestramento, que é o treinamento,
e a exibição do atleta, o dia do jogo. Então, veja que como ocorreu nessa época, uma redação bonita. Até sempre fala adestramento, muitas vezes os alunos, nos cursos que eu ministro há tanto tempo, davam um pouco de risada, mas é treinamento. Adestramento é treinamento, exibição, o dia do jogo. Não excedendo, porém, 48 horas semanais. Foi escrita sob a égide da Constituição de 67 e da emenda número 1 de 69. Tempo em que o empregador poderá exigir, fique o atleta à sua disposição. Eu coloco aqui, esse artigo foi revogado pela Lei 9.615, a Lei Pelé. Pois bem, então, isso foi revogado. Vozes se levantaram no seguinte sentido: não há mais, com a redação atual, uma limitação de horas diárias, já que o legislador reformista da Lei Pelé fala que a jornada, erradamente, é de 40, equivocadamente, fica mais elegante. A duração semanal é de 44 horas. Então, por dia não há nenhum tipo de limitação. Poderia, por exemplo, o atleta trabalhar 15 horas num dia, 15 no segundo e mais 14, se não errei na conta, no terceiro, que me parece uma barbaridade. Dizem também os que defendem que não há restrição na jornada, desde que não ultrapasse 44 semanais, que na prática isso não vai ocorrer, porque o empregador o clube jamais vai colocar um atleta para treinar tanto tempo e vai esgotá-lo de tal forma que ele terá um rendimento menor no caso de exibição. Não me convence essa tese, porque nós poderíamos dizer, então, lá no direito penal, isso está me ocorrendo agora, o artigo 121 não tem qualquer aplicação, por exemplo, para quem é cristão, porque o cristão jamais vai matar o seu semelhante. Nós não podemos deixar em aberto a norma, porque achamos que, no caso do atleta, os clubes vão preservar a saúde do atleta, porque, como dizem os dirigentes, os atletas são um ativo do clube. Outra coisa que, para quem estuda direito do trabalho, é difícil falar, e também de ouvir. Mas deixemos isso para lá. Vou responder, vou passar para vocês a minha opinião, mas do ponto de vista jurídico. Primeiro, vem a lei em 98, revoga lá o artigo 6º, e diz que, no caso do atleta de futebol, e para os demais atletas também, não tem limitação diária. Eu discordo. Primeiro, a Constituição, no artigo 7º, 13, ela não foi revogada. Ela diz que a duração diária é de 8 horas no máximo, ou 44 semanais, podendo passar de 8 horas, salvo acordo ou convenção coletiva. E hoje, com a reforma de 2017, nós temos, por exemplo, a jornada 12 por 36, que sempre foi válida, desde que, na época, por norma coletiva, desde que não ultrapasse 44 semanais. E por que o Constituinte trouxe a limitação diária de trabalho? Uma coisa histórica. O dia é dividido em 3 períodos de 8 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e 8 horas para estudar, lazer, enfim, descansar, jogar futebol, assistir novela, sei lá o quê. Essas 8 horas, esse período é um número clássico de proteção do direito do trabalhador. E, no caso da higiene, da saúde, a pessoa não pode trabalhar mais de 8 horas por dia, principalmente no caso de um atleta, um atleta profissional, porque ele usa o seu instrumento de trabalho, é o seu corpo. Mais de 8 horas num treino pesado jogando,
ele estará estafado. Não é essa a ideia. Houve um cochilo do legislador, mas como a gente aprende e ensina que não se deve fazer psicanálise do legislador e sim interpretação da lei, porque o legislador muitas vezes ele imagina um alcance da norma, quando essa norma vem para o mundo real, ela tem um alcance totalmente diferente. Pouco importando isso, é que eu afirmo, o atleta tem de trabalhar no máximo 8 horas. E o que está incluído aí nesse período? Ainda que a lei não diga, eu vou na interpretação, trago uma interpretação até histórica, né? Trago informações do passado para a gente usar aqui no presente, que não há, ao meu ver, nada de anacrônico. Ou seja, é o período de treinamento e o período de exibição ou o período do jogo, se você preferir. E mais, hoje a gente pode até dar uma extrapolada nisso. O atleta também, ele estará à disposição do empregador quando ele for para o clube, não para treinar, para ser adestrado, para ser treinado, mas também para fazer tratamentos. É comum, no caso do futebol, o atleta joga no domingo, e nós vamos falar isso daqui a pouco, que ele não descansa necessariamente na segunda-feira. Por quê? Na segunda-feira, o dia após o jogo, o atleta ele vai ao clube para fazer trabalhos de regeneração. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar uma coisa que o atleta faz que eu não faria de forma alguma e, por sorte, não sou atleta, que é se deitar numa banheira de água fria cheia de gelo. Só de imaginar eu já fico com dor de garganta. E o sujeito deita ali, tem que ficar horas ali, talvez. E hoje, eu já vi num clube há pouco tempo, há um aparelho que simula a mesma sensação e a mesma intensidade de frio. E o atleta não precisa ir para uma banheira com gelo e água. Ele vai para esse aparelho que tem a mesma temperatura, que deve ser muito agradável para você apenas de sunga e estar nesse aparelho com temperaturas bem baixas. Né? Pois bem, então eu colocaria hoje o seguinte, o que se encontra o que nós colocamos na jornada e na duração semanal? O treinamento, os exames e trabalhos de regeneração muscular e a exibição. De tal modo que nos clubes deve ter o quê? Deve ter uma folha de ponto, ou o atleta por biometria registra a hora que ele chega, a hora que ele sai, e vai computar lá do final de semana. No caso do futebol, você sabe muito bem, né, você que está me assistindo, que são 2 tempos e 45 minutos. Às vezes, no primeiro tempo passa um pouquinho, no segundo passa um pouquinho maior, e nós temos um intervalo de 15 minutos. O que eu vou computar nessa jornada? Meu entendimento, que essa jornada começa no momento que o atleta chega no estádio. Você deve estar pensando, peraí, Domingos, o atleta chega no ônibus da equipe, não é como a gente que vai jogar bola no final de semana, vai com o seu carro, chega ali, pega a camisa, enfim, a meia. Não é, eu concordo. Só que, e depois vai ficar um pouco mais clara essa minha posição, ainda nesta aula, o período que ele está à disposição ali do empregador, mas antes do jogo, não é computado na jornada, porque é inerente à profissão ele chegar com o grupo para trabalhar, correto? Então, a partir do momento que ele sai do ônibus, já começa a computar aí a exibição, que ele não está nem treinando, ele não está ainda se exibindo e não está também em trabalho de regeneração. Ele ou chegou da concentração ou se reuniu no clube e foi para o estádio com o ônibus do clube. Então, tem especificidades, claro que tem, mas toda profissão tem suas particularidades, toda ela. A gente, se comparar o trabalho do aeronauta, é totalmente diferente do trabalho do
médico. E esse é diferente do trabalho do advogado, que é diferente do trabalho da telefonista. É isso que eu estou trazendo para vocês entenderem que não dá para se pegar de uma forma moldada, né, um instituto lá do Direito Geral do Trabalho e colocar aqui. Neste da jornada, sim, porque a Constituição garante e há fundamentos que a fonte material da medicina, da ciência, da fisioterapia, enfim, e outras áreas do conhecimento humano que trata, o fisiologismo, essa é a palavra que me faltava, que traz para o direito e diz, olha, não pode trabalhar, não pode forçar o corpo humano além de tantas horas. Isso se aplica ao atleta, tá certo? Hoje a gente não vê mais, é difícil. Eu acho que a última causa que eu tive em que se discutia horas extras, e não era bem de um atleta, era do técnico, já tem bem uns 10 anos, um clube do interior de São Paulo que sofreu uma reclamação do técnico, reclamação trabalhista, o técnico alegando que fazia horas extras. Que é um trabalhador comum, lembra-se, se você não assistiu às aulas anteriores, assiste, e você que assistiu vai se lembrar que eu disse, né, que aos olhos do direito do trabalho e de quem trabalha com o direito do trabalho, pouco importa o tipo de trabalhador ou o tipo de trabalho. Aqui é um trabalho desportivo, tá bom? Então, vamos lá. Para o próximo. Tá. O debate doutrinário é o que eu já acabei explicando para vocês ainda sob a égide do slide anterior, né? O debate doutrinário da Lei 12.395, que é a lei que altera a Lei Pelé profundamente em 2011, é justamente isso aqui, como fica a duração diária. Então, a duração diária, 8 horas, e nós nos valemos do que existe já da história, lá de 1976, e trazendo para os dias atuais. Então, nós podemos colocar que adestramento, exibição e trabalhos de regeneração muscular, tratamentos. A partir do momento que o atleta vai para o clube e está no clube, ele estará computando na sua jornada esse trabalho. E o atleta que vai para o clube para fazer um tratamento médico, ele sofreu lá um problema na perna e ele está no clube fazendo tratamento. É diferente do trabalhador comum. Porque o trabalhador comum, quando ele fica doente, ele vai se tratar com o médico, ele não vai na empresa. A não ser, eu até falo isso que eu tenho clientes dessa área, hospitais, que ele vai se tratar no hospital. Mas é totalmente desvinculado do contrato de trabalho dele esse tratamento. Quando o atleta vai para o clube e lá no centro de treinamento, ele vai para o departamento médico e fica o dia inteiro ali, toma injeções, faz infiltrações, aparelhos que ele tem que colocar sua perna ou outra parte do corpo. Eu entendo que isso se agrega, sim, à jornada de trabalho ou à duração de trabalho do atleta, porque ele está no clube e está exercendo ou está sendo medicado, tratado em função do seu trabalho. É discutível? É discutível. Acho que talvez a maioria pense diferentemente do que eu estou falando para vocês, mas esse é o meu entendimento, tá? Para ficar bem claro. Eu sou advogado de um hospital, digamos como empregado, se eu fosse. Eu tenho lá uma enfermidade qualquer. Eu vou para o médico, que por acaso é o médico que está atendendo ali no hospital, eu vou na qualidade de paciente e não de empregado. O atleta, quando ele vai para o clube, ser tratado pelo médico do clube, ele vai na qualidade de empregado, tanto que ele está no seu local de trabalho, como eu estaria, mas só que eu posso ir em outro lugar. Eu não quero ir nesse meu
cliente, digamos, nesse meu cliente não, nesse meu empregador, porque eu não confio muito nos médicos que ali trabalham, eu vou me tratar em todo lugar. O atleta não, o atleta é obrigado a se tratar com o médico do clube. E há casos, o jornalismo já nos trouxe, está aí na parte da história do direito desportivo, até do trabalho, direito do trabalho esportivo e particularmente do futebol, de atletas que não confiavam no médico, no fisioterapeuta do clube e buscavam médico e tratamento em médicos particulares ou fisioterapeutas particulares dele, atleta, e isso já deu muita confusão. Se você procurar isso nos sites de busca, vai encontrar. Não vou ficar falando aqui, porque envolve nome de clubes e de pessoas. Eu não quero fazer isso, mas procure lá, coloque de uma forma que você consiga encontrar atleta A que brigou, diz, não confio no médico do clube. Já aconteceu de eu ser consultado no meu escritório por, uma vez, um atleta de um grande clube do Brasil, eu era de São Paulo, porque ele tinha um determinado problema lá na sua perna e o médico do clube dizia que ele estava bom, que a dor era psicológica, e o seu médico dizia que não. E ele não queria voltar a treinar porque ele dizia que estava ainda com dor e o seu médico particular garantia. Aí ele acabou resolvendo com o clube, chegaram a um bom termo. Mas, por quê? Porque o clube tem o poder diretivo, dirige a sua atividade como quiser, tem até o poder disciplinar. O atleta, venha trabalhar aqui, você não volta, desculpe, venha para cá, você tem que ser tratado pelo médico do nosso clube. O atleta não vai, pode sofrer reprimendas. Aliás, vou aproveitar aqui a deixa para dizer uma coisa para vocês. Na relação de trabalho desportivo, o clube pode aplicar sanções da mesma forma que se aplicam sanções aos trabalhadores comuns. Então, lá na minha empresa, né, o meu empregado, ele chega atrasado. Por que você chegou atrasado? Perdi a hora. Dou uma advertência. Trate de cumprir o horário, e dou lá a advertência para ele. Chegou uma outra vez atrasado, dou mais uma advertência. Diga, sou bonzinho. Na terceira, falo, meu amigo, você chegou atrasado? Suspense no dia de hoje, volta para sua casa. Ele chega uma quarta vez atrasado e fala, para mim chega. Está despedido por justa causa. Tá bom? Desidioso. O atleta de futebol, ele chega atrasado para o treino. Tá bom? Chegou atrasado, tem até um caso interessante de um atleta que estava atrasado, ele alugou um helicóptero que tinha lá no seu condomínio, lá em São Paulo, condomínio de classe média alta e ricos, para falar a verdade, né? Classe média alta é uma forma de você chamar o rico que não quer ser chamado de rico, né? Mas deixa para lá. Ele alugou um helicóptero e cruzou a cidade. Ele estava lá na Zona Oeste, cruzou a cidade para não chegar atrasado, chegou no treino, desceu do helicóptero já arrumado para treinar. Foi mais mídia também. O atleta chegou atrasado. O diretor vai falar para ele, o técnico também, meu amigo, o treinamento era às 7 da manhã, você me chega às 7h30. É que eu fui na balada, teve aniversário da minha prima ontem, cheguei tarde, mas não bebi. Eu não bebi água, de jeito nenhum. Esse atleta pode ser advertido? Pode. Pode ser suspenso? Pode. Mas tem uma particularidade na profissão de atleta. Ele pode ser multado. A multa, ela era prevista até a alteração da Lei Pelé em 2011, a multa era só prevista para o atleta da modalidade de futebol. Ela estava na Lei 6354 de 1976. Com a alteração da 12.395 de 2011, a coisa mudou de figura. Como mudou de figura? Pelo artigo 48 da Lei 9.615, qualquer atleta de qualquer modalidade pode ser multado. Você deve pensar, não, peraí, agora você está errado, porque o salário é irredutível. Tá bom, salário é irredutível, só pode
reduzir o salário de um trabalhador nas hipóteses previstas no artigo 462 da CLT. Uma delas é previsão em lei, né? Então, pode-se multar o atleta. A particularidade é que, com a aplicação da multa, o dinheiro não fica com o clube. A lei do atleta profissional de futebol de 1976, ela afirmava que o dinheiro das multas deveria ser enviado ao FAAP, que era o Fundo de Amparo ao Atleta Profissional. Depois, a Lei Pelé, na sua primeira redação, dizia também que era para ser enviado a um outro FAAP, mas que não é esse de amparo ao atleta, era um fundo de amparo previdenciário, enfim. O que interessa é que esse dinheiro não ficava por determinação legal com o clube e a lei trazia já para onde esse dinheiro deveria seguir. A lei atual, o legislador cometeu um baita de um deslize. Primeiro, ele colocou a multa fora do capítulo destinado ao direito, às relações de trabalho, direito de trabalho, contrato de trabalho. Colocou lá no artigo 48. Se atrapalhou, mas pouco importa, está lá a previsão de multa, mas não diz para onde vai essa multa. Importante, essa multa não pode ficar com o clube. Se ficar com o clube, esse atleta no futuro vai pedir esse dinheiro de volta. Então, o clube deve destinar o valor da multa para alguma instituição beneficente, caridade, filantrópica, enfim. Por quê? Porque qual é a diferença entre aplicar a multa e suspender o atleta? Quando suspende o atleta, e nós já estudamos isso aqui, o atleta não trabalha e o clube não tem obrigação de pagar os salários. Quando o clube aplica uma multa ao atleta, o atleta trabalha, só que não recebe. E seria imoral e criticável sob todos os aspectos o trabalhador ter um trabalho do empregado e não pagar por isso e ficar com o valor relativo a esse trabalho. Por isso que o legislador lá atrás já dizia para quem o dinheiro deve ir das multas e hoje não diz. Mas é até uma recomendação que eu faço no meu livro Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho, ou que se coloque nos contratos de trabalho, eventuais multas aplicadas ao atleta serão destinadas à entidade tal, ou que mesmo que não esteja no contrato, o clube destine o valor da multa para uma determinada entidade e comunique o atleta. Se não o fizer, no futuro o atleta vai pedir esse dinheiro de volta, ok? Pois bem, então vamos agora ver aqui outras situações muito interessantes que nós temos quanto à jornada de trabalho do atleta. Vamos falar do trabalho noturno. Trabalho noturno. A Constituição, também, Constituição da República, lá no artigo 7º, ela diz que direito dos trabalhadores urbanos e rurais, dentre outros, tarari, tarará, lá pelas tantas diz, adicional para o trabalho noturno superior ao trabalho ao exercido durante o dia, enfim, ao trabalho diurno. A Constituição, ela não diz qual é o horário noturno e não diz também qual é esse adicional. O horário noturno, a bem da verdade, é quando fica à noite. Por quê? Isso é biológico. O ser humano, o nosso organismo, foi concebido por Deus, ou se você preferir pela natureza, de tal forma que a escuridão à noite foi feita para nós descansarmos e o nosso organismo gerar aí enzimas, hormônios que só o faz durante o sono e que o sono seja noturno. Por isso que quem trabalha à noite, talvez seja o seu caso, sabe muito bem que no trabalho, quem trabalha à noite, por mais que durma de dia, não é a mesma coisa. Tá? Depois ele acaba se acostumando. Você já percebeu que quando você vai numa festa e chega 5 horas da manhã e vai dormir e dorme direto até 1 da tarde, como você acorda cansado? Você dormiu 8 horas. E aquele que foi deitar
às 11 horas da noite e acordou às 7, deu aí o mesmo tempo, né? De descanso, se eu não me enganei, 8 horas, ele está mais descansado, porque ele descansou à noite. Logo, trabalho noturno deveria ser aquele que é exercido à noite. Vocês já viram que no verão os dias são um pouco mais longos. Quem vai para o hemisfério norte, seja Estados Unidos, Canadá ou países da Europa, no verão, 10 da noite, 22 horas, ainda está de dia. Está claro, melhor dizendo, né? Está claro. Tecnicamente é melhor falar assim. E o nosso legislador, ele diz na CLT que para o trabalho urbano, o horário noturno é das 22 horas de um dia até 5 horas da manhã do dia seguinte. E a hora noturna sofre uma redução. Ela não é de 60 minutos, ela é de 52 minutos e 30 segundos. Tá, ficção. Porque, veja, 5 horas da manhã, quem trabalhar até às 6 horas, no inverno ainda está escuro. Tá? E, então, quem trabalhar até 21 horas e 59 minutos está trabalhando em horário diurno, só que já é noite. Houve o quê? Houve uma opção legislativa de colocar um horário para o trabalhador noturno, para o trabalho noturno. Por exemplo, quem trabalha na lavoura não, no campo, trabalho rural, nós temos 2 horários noturnos. Um para quem trabalha na lavoura, que é das 21 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E quem trabalha na pecuária é das 20 horas de um dia até as 4 horas do dia seguinte. E vejam, não há redução do horário noturno. E em ambos os casos, né, tanto o caso do trabalhador rural quanto o trabalho urbano, nós temos adicionais aplicados a esses trabalhadores. Trabalha-se à noite, ganha-se um percentual maior, como manda a Constituição, e no caso do trabalhador urbano, há uma redução da hora noturna. E no campo não há nenhuma redução. Pois bem, onde que nós vamos encaixar aqui? Aqui, olha, trabalho noturno e adicional noturno. Onde que nós vamos encaixar, meu amigo, minha amiga, o trabalho desportivo? Urbano. Uma vez um aluno falou para mim, professor, deve ser igual da lavoura, porque joga na grama. Aí eu respondi, quando for grama sintética. Então não é por aí. Seria o trabalho urbano, porque é exercido na cidade. Só, lembrem-se, tenho falado aqui, né, já falei nas outras aulas e nesta também, a gente tem que pegar uma norma que sirva para a particularidade do trabalho desportivo. O Constituinte, quando lá atrás fez a opção em colocar que o trabalho noturno deve ser remunerado com valor maior, e quando a CLT criou um horário noturno a partir de determinado horário até o limite num outro horário, ela fez opção por um horário, como nós vimos, não é o horário noturno da natureza. Escureceu é trabalho noturno, clareou é trabalho diurno. Nós vimos que não é assim. Então, e por que tem essa proteção? Para que a pessoa, para que o trabalhador, ele, primeiro, esses adicionais, essas normas que visam, parece que é simplesmente uma norma para proteger, não é só para isso, não. É para evitar que as empresas tenham trabalhos no período noturno. Tá? Por isso que tem hora extra para evitar que a pessoa trabalhe depois do seu horário, que ela já está cansada. Os adicionais de insalubridade é para que não trabalhe em local insalubre. Periculosidade, para que não trabalhe em local periculoso. Mas quando tem que trabalhar, então vai ganhar desses adicionais. O horário noturno reduzido e o adicional é para que não trabalhe, mas tem atividades que há necessidade de se trabalhar durante a madrugada, não é? Você sabe disso. Mas no caso do futebol, ou dos esportes em geral,
Por que eu defendo a seguinte tese? Que não se aplica o adicional noturno ao trabalhador desportista. Porque há uma particularidade nessa profissão. Primeira delas, os atletas, eles devem exercer a sua atividade no momento ou nos momentos em que os demais trabalhadores não estejam trabalhando. Isso ocorre com artistas. Teatros, geralmente as sessões são de sexta, sábado e domingo. Sexta, porque a pessoa já trabalhou a semana inteira, sábado também, e o domingo, geralmente as sessões são mais cedo. Por quê? Quem trabalha não vai na sessão das 9 num domingo, porque vai terminar a peça às 11 da noite e chega tarde. Então, o que as companhias de teatro fazem? Geralmente colocam 7 da noite, 2 horas de peça, terminou às 9, vai para casa, dorme cedo, consegue trabalhar. No esporte, o domingo, para nós aqui no Brasil, é o dia sagrado do futebol. É o dia que quem gosta de futebol, gosta de assistir no domingo. Domingo à tarde, para quem gosta de futebol, se não tem futebol, você deve passar por isso, que parece que, poxa, o que eu vou fazer? Não tenho, vou ver meu time no estádio, não vou assistir o jogo na TV, não vou escutar no rádio. Mas, pois bem, e no caso do trabalho à noite, não adianta colocar um Flamengo e Vasco no Maracanã numa terça-feira às 2 da tarde. O grande público estará trabalhando, não pode nem ir ao estádio e nem pode assistir pela televisão. Então, vocês vejam, é problemático, ele tem que jogar no outro período. Outra coisa, nenhum jogo, ou até andou um período aí, os jogos começando 10 da noite. Eu dizia, nenhum jogo começa às 10 da noite, mas via isso lá atrás, na época em que os jogos começavam às 9, passaram para 9h30 e depois até 20 para as 10, mas me parece que hoje o horário mais tarde que tem de jogos de futebol no nosso país é às 21h30. Aquele jogador, aquele trabalhador, ele exerce essa atividade, começou às 21h30, antes da meia-noite o jogo já acabou. Ou se tiver prorrogação, pênalti, em jogos de disputas que a gente chama de mata-mata. E outra, é um período pequeno e ele não trabalha todos os dias. Ele não joga todos os dias. Ele joga uma vez por semana, ou quando muito 2, que adentra no horário noturno. É difícil ter uma partida de futebol do mesmo clube que jogou, digamos, segunda às 9h30 e quinta ou sexta às 9h30 da noite. Tá? E vamos ter em mente o seguinte, o atleta está numa atividade profissional que traz um pouco de atividade lúdica, né? de brincadeira. Contar um negócio para vocês. Um dia, estou esperando para começar uma audiência. Foi isso mesmo. Eu perguntei para o meu cliente, e aí, cara, conversando mole, né? Jogando aquela conversa fora antes de começar a audiência, tentando tirar a atenção, que eu faço isso com qualquer cliente, testemunhas. E aí, o que você fazia antes de jogar futebol? Sabe o que ele me respondeu? Não fazia nada, doutor, eu nunca trabalhei na minha vida, só joguei futebol. Vejam o que essa frase, o que essa resposta traz para esse atleta e para, acho que a maioria, para não dizer todos, não tem na cabeça que ele está exercendo uma atividade de trabalho, que ele está jogando futebol. Por mais que ele seja um profissional, aquilo é uma atividade diferenciada. Os próprios atletas têm dificuldade de entender aquilo como trabalho. Isso a gente faz, né? Os que jogam futebol, não é mais o meu caso, jogam futebol, joga tênis, joga vôlei, a gente faz aquilo por passatempo, para melhorar o condicionamento físico. Eles não, eles fazem como atividade profissional, correto? Só que é diferente. E agora eu vou atacar um outro ponto aqui com vocês. Eu coloco aqui menores e coloco aqui 3 pontinhos. A Constituição, ela veda o trabalho ao menor.
o trabalho noturno ao menor, tá? O menor não pode trabalhar à noite. Muito bem. Há vozes dissonantes quanto ao que eu vou falar para vocês, porque autores existem que dizem o seguinte: o trabalho do menor, o menor não pode praticar qualquer esporte depois das 10 da noite. Por quê? A Constituição, quando ela proíbe o trabalho ao menor, e a CLT depois complementa, é no sentido de que esse menor, ele tem o quê? Tem que descansar, porque ele está num período de desenvolvimento físico. Ele não pode trabalhar à noite, porque se ele estuda de manhã, vai estar cansado. E mesmo que ele não estude de manhã, ele precisa dormir, ele precisa repor energia, mais do que nós que já somos aí, o nosso físico já está totalmente feito, digamos assim, né? Já está completo o nosso ciclo de subida da parábola, né? Aí a gente chega aqui e aí começa já o declínio. Eu já estou chegando aqui, ó, pouquinho aqui, pouco. Mas esse é o fundamento teleológico das normas que proíbem. Agora vocês vejam, o atleta, o menino, que está lá com 16 anos, que é a idade que ele pode assinar contrato de trabalho, ele está jogando às 10 da noite, para ele pouco importa, tá à noite, ele não vai ter nenhum prejuízo em trabalhar ou jogar a partir das 22 horas. Porque nós chegaríamos a um absurdo. Imaginemos, o Neymar, hoje é um homem já de 30 anos, mas quando ele era garoto, ele já jogava no Santos com 16 anos. Imagine um jogo do Santos, começando às 9h30 da noite, ele está jogando, o técnico teria que dizer, olha, vou fazer uma substituição, o menino aí não pode jogar, porque ele não pode trabalhar, porque ele é menor. As pessoas foram ao estádio para ver esse rapaz jogar, então nós teríamos que fazer o quê? Colocar jogos, no caso do Santos, só durante o dia, desigualaria a competição. Todos têm de jogar à noite, todos os clubes, todos os atletas. E eu não vejo como essa norma possa alcançar o atleta menor. Realmente não vejo. E não vejo nenhum prejuízo. Mas, como eu disse para vocês, existem teses ou dissertações de mestrado no sentido de dizer o contrário. Não, está na Constituição, o menor não pode trabalhar. Mas quem afirma isso também então vai dizer que tem de pagar o adicional noturno para o atleta. Só que lá fica mais fácil concordar com a minha tese de que não há nenhum adicional, porque nós não temos o horário noturno do atleta. Teria que usar por equiparação, né, por analogia, a CLT, o horário das 22 horas e o adicional de 20%, como a CLT afirma. Vamos ver uma outra situação. Pois bem, o atleta, ele tem de viajar. A lei permite que o clube determine que o atleta viaje, lógico, para jogar partidas. Veja, no caso do vôlei, basquete e, sobretudo, futebol, um clube do Rio Grande do Sul pode ter de jogar em Belém. E não dá para ir, até dá para ir no mesmo dia, mas tem um monte de variantes aí que pode ocorrer. Vai de avião, o aeroporto está fechado, tem um problema na aeronave, não pôde partir e não tem outra, enfim. Os clubes vão antes, levam os atletas para um hotel, onde serão disputadas as partidas. Então, eu afirmo que, nesse caso, não se inclui na duração do trabalho o período de viagens. Viajou, pegou avião, no meu exemplo, chegou em Belém, foi para o hotel. Bom, lá no hotel, o que vai acontecer? A concentração. Depois eu volto aqui no debate doutrinário, que eu não quero perder a oportunidade de falar com vocês sobre a concentração. Na concentração, o atleta não está trabalhando, ele está descansando. Se for futebol, está jogando videogame, que é o que jogador de futebol adora fazer no período de concentração.
Pois bem, a lei lá do atleta profissional de futebol, a Lei 6354 de 1976, ela dizia no seu artigo 7º que não se computava na duração do trabalho o período em que o atleta ficava em concentração. Então, ela já deixava claro que não fazia parte do período de duração do trabalho. Como nós vimos, só falava na exibição e no treinamento. E hoje, a Lei Pelé, que é a Lei 9.615, ela diz a mesma coisa. Ela não diz de forma clara, ela só diz os clubes podem exigir, quando houver partidas na semana, por até 3 dias que os atletas fiquem concentrados. E por uma interpretação histórica, porque a gente vai naquela lei que dizia isso. E também, sobre a especificidade da profissão, o atleta não está... O que eu disse para vocês que inclui na duração do trabalho? Exibição, período de recuperação muscular, tratamento médico dentro do clube e o treinamento, de tal modo que a concentração não se encaixa em nenhum desses motivos, ou motivos não, de possibilidades, bem motivo, de possibilidades que eu coloquei aqui nessa minha interpretação. Então, a concentração, não passando de 3 dias, não faz parte do período da duração diária e muito menos a duração semanal do atleta. Só que tem uma particularidade. O clube viajou. O atleta está lá na concentração, o técnico determina que se faça um pequeno treinamento no campo lá, no pequeno campo que tem no hotel. Opa! Ele está fazendo o quê? Isso! Está treinando. Logo, está à disposição do empregador numa das 3 possibilidades, ou 4, se você quiser, de se incluir na duração do trabalho do atleta. Concentração é para descansar, porque o clube vai fazer o quê? Vai tomar cuidado com a alimentação, né? Porque vocês sabem que os atletas têm, no caso do futebol, a alimentação do goleiro é uma, dos atacantes é outra, dos jogadores de defesa, outras, é tudo balanceado. Hoje o futebol é um esporte que é muito profissionalizado, acho que até demais, que tem toda uma técnica para que o atleta é ali quase que uma máquina. Ele é tratado como uma máquina de praticar esportes. E outros esportes também, não é isso? Vai pegar a característica de quem é levantador no vôlei, ou quem é o cara que corta, o ala, no futsal, no basquete que arremessa mais. Cada um é tratado dentro da sua habilidade que ele tem, que é inata. Vamos falar agora do repouso semanal remunerado. O repouso semanal remunerado, ele é garantido pela Constituição. Todo trabalhador tem direito a um dia por semana a 24 horas ininterruptas de descanso. Então, nós vemos aqui a Lei Pelé, no artigo 28, ela diz, no inciso 4, direito do trabalhador a repouso semanal remunerado de 24 horas ininterruptas, preferentemente em dia subsequente à participação do atleta na partida, prova ou equivalente, sendo realizada no final de semana, tá? Pois bem, então vejam, preferentemente, não quer dizer que o atleta que jogou no domingo tenha folga na segunda, que jogou no sábado tenha folga no domingo ou na segunda. É preferentemente, de tal modo que se o atleta ele jogou no domingo, tem jogo na quarta, o clube pode exigir que ele, no domingo ele saiu, foi para sua casa, volta segunda cedo para o clube, para treinar, para fazer regeneração muscular, porque vai jogar na quarta. Opa, agora não tem muita saída, o clube vai ter de dar a quinta ou a sexta para ele descansar.
correto? Então, não há essa obrigação. E por que também o legislador não fala nada do trabalho aos domingos ou nos finais de semana? Porque os atletas, de novo, como foi lá no trabalho noturno, os atletas, eles devem se exibir no período em que as outras pessoas possam assisti-lo, seja em loco, né, na quadra, no estádio, no ginásio, nas pistas de corrida, né, ou pela televisão, ou pelo rádio, por qualquer outra forma de mídia moderna, que nós temos hoje várias, né? Então, ele não é o domingo, o dia que ele vai lá descansar. Nós tivemos, foi em 2021, uma decisão da Justiça de São Paulo, Justiça do Trabalho de São Paulo, que condenou o Corinthians a pagar o repouso semanal remunerado de um determinado atleta, porque o atleta disse que trabalhou todos os domingos. A imprensa noticiou de uma forma dizendo, olha, atleta não pode jogar de domingo. E o presidente do clube, foi em 2021? Não foi antes. Acho que foi porque mudou a presidência do clube em 21, foi 2020. E o presidente do clube, ele disse que o Corinthians não jogaria mais nos finais de semana se tiver de pagar o repouso semanal remunerado se jogasse no domingo. Não precisava ter o presidente esse tipo de medo, esse tipo de receio, porque o atleta pode trabalhar aos domingos, porque a sua profissão exige que ele trabalhe aos domingos, é igual o ator de teatro, ele trabalha nos finais de semana. Ele já escolheu aquela profissão sabendo que ele ia ter prejudicado o seu final de semana. Há uma certa discussão se aquela lei que se aplica a todos os trabalhadores se aplicaria ao atleta profissional e pelo menos uma vez por mês ele ter um descanso no domingo. Eu particularmente entendo que não se aplicaria, mas sou voz vencida majoritariamente, eu tenho que ser honesto com vocês, o entendimento é que pelo menos uma vez por mês tem de ser no domingo. Isso parece que é ajeitado nos campeonatos, na elaboração da própria tabela, né? Sempre se coloca um clube que não vai jogar depois de 3 semanas que ele joga aos domingos, um quarto ele joga no sábado, por exemplo, né? Mas eu entendo que não se aplica. Seria a mesma comparação com o artista. Olha, tem lá, você gosta daquela peça, o ator principal sei lá, aí o que você acha, você entenda, é aquele que você gosta mais, né? Qualquer ator aqui, atualmente de novela, de teatro, ele trabalha sexta, sábado, domingo. Na quarta semana, se ele for empregado de uma companhia teatral, ele não vai trabalhar no domingo. Ele fala, não, tem que descansar. Não se aplicaria, tá bom? Mas é minha opinião, ok? Bom, eu acho que agora, se eu não estou enganado, nós já chegamos na hora de eu testar o seu conhecimento. Não é isso? Vamos lá? Qual é a jornada de trabalho de um atleta? A lei não regula essa situação? Será livre e nunca terá o atleta direito ao recebimento de horas extras? Será de, no máximo, 12 horas? Não existe qualquer limitação, podendo-se, inclusive, trabalhar mais de 12 horas por dia. O que você acha? Você prestou atenção na aula? Vamos ver a resposta? A lei não regula essa situação. É aquela falha do artigo 28, né, que eu disse para vocês, da Lei Pelé, inciso 4, né, que diz que, nem sei se é o 4 agora, enfim, é o artigo 28 com certeza, que diz que a duração do trabalho será de 44 horas semanais. Ela deixa omisso, mas saibam, né, como nós falamos aqui, que ninguém pode trabalhar mais de 8 horas por dia. O que não compõe a duração do trabalho do atleta profissional? Treinos, dia do jogo, concentração, exibição e treinamento? Vamos ver se você acertou? Isso! A letra C, a concentração, porque ele não está nem se exibindo, nem treinando e, como complementei na aula, nem fazendo o tratamento muscular. Ok?
Jogador de futebol tem direito ao recebimento do adicional noturno? Sim, desde que passe das 23 horas. Sim, na mesma forma da CLT, que fala das 22 e um dia 5 do dia seguinte, com adicional de 20%. Não, pois trata-se de atividade diferenciada. Ou sim, pois é um direito constitucional. Será que você acertou? Vamos lá? E aí? Isso! Se você colocou a letra C e acertou as outras, tem um 10, pode comemorar. Tá bom? Então, nós vamos agora terminar esta aula e voltamos na próxima aula, continuando aqui o estudo do direito do trabalho desportivo. Tchau. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.